Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as nossas leis divinas para a nossa própria felicidade e a nossa evolução. Queridos companheiros, nosso estudo dessa noite, tirado de um tópico do capítulo 21, amar ao próximo como a si mesmo. E o tópico é: dai a César o que é de César. Neste início do capítulo, Kardec expôs a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40, dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. Eis que tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Sobre essa passagem, poderemos iniciar refletindo quão é prático e sucinto a exposição de Kardec em relação ao mandamento maior dentro do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo poderia ser uma lei de conduta, uma doutrina independente de povos, independente de gerações, independente de condições morais, filosóficas, religiosas, mas como uma norma de conduta perante o nosso comportamento na nossa sociedade. A seguir, ele traz uma explicação sobre o maior mandamento, que seria fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fosse feito. E ele expõe com a passagem da parábola dos credores ou dos devedores, a parábola do credor incompassível, onde nesta é narrado uma situação em que o homem devia uma grande quantia e, ao ser exposto à cobrança do grande senhor, ele clamou por misericórdia e perdão de seu débito, porque não havia até naquele instante condições de honrar para saldar o seu débito. Diante dessa situação, esse mesmo homem recebeu a clemência do Senhor e de pronto saiu, após a remissão dessa dívida, a caminhar, e quando nem menos se depara com outro que lhe devia uma quantia vultuosa. Ao contrário de seu senhor, esse agiu de modo severo, cobrando a quantia que devia. Ao perceberem ali os homens aquela atitude, ele foi chamado e convocado para prestar conta pela sua ação. E assim traz a passagem de Lucas, no capítulo 6, versos 31, a conclusão que: tratai todos os homens como gostaria que eles vos tratassem. Imaginemos nós se esse comportamento, esse primeiro ensinamento, uma parábola máxima do Evangelho, pudesse ser explicado nas relações humanas, nas escolas, nas instituições, independente de se colocar como uma pregação de um dogma, seja ela de uma corrente do cristianismo, o catolicismo, as igrejas protestantes, mas se pudéssemos, como conduta humana, iniciar esse comportamento desde as nossas tenra idade com as nossas crianças, aprendendo a reciprocidade e a compreensão
E o discernimento que para sermos verdadeiramente honrar a nosso Criador, teríamos que seguir também fielmente esse maior mandamento. O maior mandamento que Jesus colocou e ensinou para todos os seus discípulos. Pois bem, a parábola do credor incompassivo inicia então com essa narração. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E assim Jesus respondeu, porém que eles conhecia bem Jesus a malícia que havia nessa interrogação. Sabiamente respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que são em pagamento do tributo. E tendo eles lhe apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa forma, dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, com a sua sabedoria, e deixando se retiraram todos. Essa passagem narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22. Em Marcos também, capítulo 12, versos de 13 a 17. Havia uma intenção maliciosa por trás dessa indagação ao divino Rabi, pois se o mestre respondesse que não haveria de ser importante, necessário pagar o tributo ao Império Romano, ele estaria incorrendo um erro de insubordinação perante as leis daquela época. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, se Jesus respondesse que teria que se pagar o tributo, continuasse pagando o tributo da mesma forma, aqueles que se consideravam contra o regime e a situação econômica e política, Jesus estaria se postando de uma maneira concordando com aquilo que era cobrado excessivamente para o povo daquela época. Vejamos e compreendamos não uma compreensão de hermenêutica política, filosófica, mas assim pensar no aspecto muito além das condições materiais. O ensinamento do Evangelho, ele traz em sua essência um ensinamento moral e espiritual. Não traz aqui uma busca de questionamentos políticos, econômicos, doutrinários, mas sim do que é realmente nós podemos fazer e cumprir as nossas obrigações materiais e humanas, como também as espirituais. Mas mais do que tudo isso, de olhar e saber os dois lados da moeda, as duas faces, as duas dimensões do material e do espiritual. Saber que temos que cumprir com as obrigações do dia a dia, mas também temos que ter um olhar sobre o que é mais importante em nossas vidas, na nossa existência. Estamos recolhendo o tributo material ao mundo com aquelas obrigações importantes e necessárias, mas estaríamos fazendo também, não só dando a vida material a César, como também agindo com o mesmo empenho, a mesma proporção em relação ao que é de Deus, visto que na dimensão da existência atual recebemos um grande talento, um grande tesouro, com tempo limitado para apenas uma existência material terrena. E assim, todos nós temos obrigações materiais ao nosso trabalho, ao convívio com os nossos amigos, os nossos familiares, aos nossos entes queridos, mas muito mais do que isso.
O que poderíamos contribuir verdadeiramente ao dono da vida que nos concede 100% dessas benesses? E o que estaríamos retribuindo, não com dízimo de 10% de tudo que é dele, mas o que estaríamos contribuindo, o que tem de melhor em nossa existência, em nossa alma, em nossa vida. Alguém poderia pensar materialmente, cumprindo a obrigação em uma doação monetária. Outro poderia pensar de maneira material ou intelectual, mas e espiritualmente? Em mundos de tantas turbulências, não recentes, apenas os que visualizamos nesse instante de conflitos bélicos, mas conflitos bélicos que sempre existiram na nossa humanidade. Mas há outros conflitos bélicos que continuam existindo, não do rio ao mar, mas além das fronteiras geográficas. Os conflitos bélicos que ainda existem na nossa existência, com os nossos próximos, com aquele que está bem dentro do mar, bem na convivência familiar, na nossa convivência laboral, na nossa convivência comercial. O que temos de fato contribuído dentro do mandamento maior de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Essa é uma indagação, uma reflexão espiritual, não material. Não simplesmente pensando de um tributo físico, material, financeiro, de impostos, porque algo que é imposto não é facultativo, mas aquilo que é verdadeiramente do nosso coração, no fundo de nossa alma, onde as traças e a ferrugem não podem correr, onde que oferecemos o que há de mais importante, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa compreensão, a nossa benevolência para com os outros que não pensam, não concordam, não comungam a mesma ideia. E assim, qual seria a postura, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, ou aquele que não segue nenhum segmento religioso cristão? Aquele que é capaz de domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse seria verdadeiramente aquilo que o Evangelho afirma de ser o verdadeiro espírita. Mas mais do que ser um verdadeiro espírita, ser um espírita verdadeiro nas suas ações, no pagamento dos seus tributos, não do César, não do mundo, mas da existência do nosso orbe, do nosso planeta, material, mental, psicológico, espiritual, porque não vivemos isolados, não podemos viver numa redoma. Temos que dar a nossa contribuição, seja ela que cada um possa dar como o óbolo da viúva, porque o óbolo da viúva ofereceu ao mundo e ao homem aquilo que não que lhe passava de excesso, mas aquilo que era além do que ela tinha condição. E muitas das vezes não damos esse tributo espiritual bondosamente de coração na nossa existência. Aquele, como Kardec afirmara, aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Os atos valem mais do que as palavras proferidas nas nossas preces. Mas os rogativos daqueles que, em benefício particular próprio, para a resolução das suas dores, dos seus problemas, pedem simplesmente para resolver as suas dificuldades. Mas em um número talvez muito menor, muito pequeno, quantos são capazes no recesso do dia, ao deitar e recostar no seu lar, na sua cama, pedindo não o favorecimento, o benefício para as resoluções particulares do mundo material,
dos conflitos que vivem, mas clamando e pedindo para a paz no mundo, para a paz da humanidade. Mas pedir também e agir não com palavras, mas com sentimentos. Uma paz de guerras travadas em várias existências, no núcleo familiar, no ambiente que convive, e não pensamos nós em algo que esteja tão distante, sendo que bem próximo a nós. Essas guerras ainda permanecem e existem diante das nossas condutas, a nossa postura com aquele que às vezes não foi tão bom e não feliz em suas ações. Então, aquele que pede perdão aos seus erros não obtém senão mudando a sua conduta, porque as palavras, elas devem ter um valor bem menor do que as próprias ações sinceras de conduta. Isso é que Kardec incita e convida para o pagamento a Deus. Não o pagamento de ser visto pelos homens com a caridade, aquela que é ostentada materialmente, divulgada, tão mostrada às vezes em sites, em fotos, posturas, como prêmio, como se aquele que tivesse a necessidade de receber a nossa ajuda fosse colocado como um prêmio objeto de sua bondade, como aquele que pesca algo na sua pescaria como um prêmio, um triunfo, uma medalha. Será que essa seria a nossa postura de dar a Deus o que é verdadeiramente para Deus e não simplesmente pensar em mostrar aos homens como se fosse uma obrigação material e não uma obrigação, um sentido espiritual na nossa vida? É assim como Mateus narra, no capítulo 18, versos 23 a 35. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração a falta que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Em todas as igrejas cristãs no nosso planeta Terra, bilhões de homens rogam preces, hosanas, alturas, pedindo para perdoar as nossas dívidas, perdoar as nossas ofensas. Do mesmo modo que perdoamos os nossos ofensores, aqueles que teoricamente nos coloca como devedores materiais. E quais seriam talvez os nossos débitos, não materiais, mas os nossos débitos espirituais? E o Evangelho nos convoca a passagem: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, que é a expressão mais absoluta, completa da caridade. Porque isto resume todos os deveres do homem para com o próximo. Se isso resume todos os deveres do homem para com o próximo, é o resumo que podemos afirmar que é o verdadeiro e mais importante tributo que devemos dar e conceder a Deus. Mas não o Deus que está longe, distante, pregado numa cruz, um Deus imaginário, mas o Deus vivo que está dentro de nós, mas não só imanente em cada um dos seres, mas um Deus que transcende a nossa vontade, o nosso egoísmo, e que está presente na vida e na existência do nosso próximo mais próximo. Essa é a expressão de completo de caridade, de pagamento a Deus, não apenas ao homem, a César, aos homens e às questões materiais. Dai a César o que é de César, a esfinge ali do tributo material, e dai a Deus o que é de Deus. Prescreve nesse ensinamento, nessa passagem, o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus direitos. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, tanto quanto
para com os indivíduos em geral. Esta é a síntese dessa passagem, bem explicada por Kardec, bem orientada pelos espíritos da codificação, e não com filosofias materiais ou materialistas, e não com filosofias contrárias à doutrina do Evangelho de Jesus. A lei do amor, o amor resume a doutrina de Jesus por inteira, visto que é o sentimento por excelência, e esses sentimentos são instintos que são elevados à altura para o efeito do nosso progresso, da nossa evolução. E assim Kardec, os espíritos colocam: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho, do labor atual. Do trabalho atual que estamos agora na nossa existência, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, materiais, a elevação gloriosa da nossa evolução, da nossa alma. E é então que podemos compreender a lei do amor que liga a todos os seres, e buscaremos nela o gozo suavíssimos da alma e os prelúdios das alegrias celestes. Mensagem dada por Lázaro em 1862, ao término desse capítulo. Vejamos bem, essa lei, a lei que foi plantada em cada um dos seres. O Deus que está dentro de nós habita cada um dos todos seres. É necessário que façamos a nossa obrigação, cultivar como um campo, e como campo, arar essa terra, jogar um bom adubo, dar condições para que esse solo possa estar em melhores condições após a passagem do arado. Passamos por dores, dificuldades, a terra passa ali por um processo, mas também há o tempo de plantar e um tempo de colher, e em condições necessárias em cada alma, em cada existência, para começarmos a colher o fruto dessa bondade, dessa misericórdia e dessa tão sonhada paz interior. A paz que o mundo não pode dar, mas a paz que podemos conquistar com as nossas ações, com as nossas reflexões sinceras, e não analisando simplesmente aquilo que confiamos como uma verdade absoluta, como se Deus fosse algo imaterial, do ponto de vista das filosofias, muito mais do que isso. Como se fosse pagar o tributo de César com as nossas doações, pagando religiosamente as nossas guias, e as nossas guias materiais, com as datas e os dias ali, o respectivo tributo dos impostos, e as nossas guias espirituais. Quantas vezes deixamos de modo inadimplente de cumprir pequenas ações e pequenas coisas que nos são pedidas diariamente, e não percebemos que é uma grande oportunidade que nos é dada de reconciliação, de mudança de rumo, de postura, de mudança de convicção em relação aos nossos irmãos mais carentes, que necessitam da nossa colaboração, da nossa compreensão. E quando se fala em carência, não podemos pensar simplesmente em uma carência de natureza material, de natureza física, mas as carências em todo sentido, principalmente morais e espirituais. Algo que está tão deficitário em boa parte das pessoas no nosso planeta. E esse mesmo planeta precisa que nós paguemos amorosamente com as nossas preces, as nossas boas vibrações, rogando para o alto, para que possamos, nessa sintonia com a espiritualidade maior, um mundo melhor, não distante das outras pessoas, mas um mundo melhor, a nossa consciência tranquila, as nossas ações, a nossa boa ação com aqueles que tanto necessitam dessa nossa compreensão. E o Evangelho, no final desse capítulo, coloca assim: pobres irmãos, o vosso amor se restringe
a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais irmãos de caminhada? Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus entende, preciso se chegueis passo a passo a amar todos, amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Amar a todos indistintamente. A todos independente de bandeiras, de condições filosóficas, espirituais, condições políticas, religiosas, de qualquer natureza, indistintamente. Essa é a verdadeira e sincera prática do Evangelho de Jesus, indistintamente, sem discernimento, sem preconceito. A lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito dessa nova doutrina, porque é ela que um dia matará esse egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Tanto além do nosso egoísmo pessoal, que existe também um egoísmo de família, um egoísmo de casta, um egoísmo de nacionalidade. Assim está escrito no Evangelho de Allan Kardec. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Haveria um limite, um ponto para colocarmos assim: até aqui poderemos amar, até aqui eu poderia suportar, até aqui seria o ponto da minha compreensão, do meu perdão, da minha benevolência. É como se a mãe, o pai, falasse para o seu filho: aqui seria o ponto máximo do meu amor, daqui seria em diante a situação de um ódio, de uma perseguição e do rancor. Será que haveria um limite dessa nossa benevolência? Será a família aceita as nações? Não. Não é isso. Não é. Esse não é o limite. E Kardec responde: os Espíritos nos orientam. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor é recíproco e que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá que os seus habitantes, uma vida da transformação, porque passará a praticar a lei sublime de reflexo da divindade. Pensamos como ali, lá na época de Jesus, que o mundo ia ser transformado com revoluções, e não é coletivamente, individualmente, cada um no seu tempo, no seu grau de compreensão, no seu grau de evolução. E não podemos exigir, impor e colocar como algo necessário para que se pague, como se fosse ali um ponto e um dia, uma data, um ano, o pagamento do tributo a Deus. Procuremos cumprir as obrigações necessárias e importantes que a vida nos impõe, mas mais, além disso, dar a Deus o que é de nosso Senhor. Meus irmãos, a pergunta que faríamos diante de tantas contendas no mundo material: onde estávamos? Onde estávamos nós no período da crucificação do Divino Rabi, lá na sua cruz? Se estávamos naquele instante presenciando aquela injustiça, por onde andamos nesses anos e nesses séculos? Como vários e muitos cristãos foram terrivelmente executados nas arenas romanas, e ali tantos que se deliciavam, achando que estavam cumprindo as suas obrigações, e vendo os irmãos do cristianismo sendo perseguidos. Onde estávamos nas inquisições, no primeiro instante do cristianismo, onde o homem que questionava, indagava contra as injustiças, era perseguido. Por onde estamos andando na nossa caminhada. Teremos e temos que ter uma caridade também com todos, sem exceção, para com os criminosos. Sois melhores que todos esses homens infelizes e imperfeitos? Somos mais evoluídos a ponto de queremos condená-los e justificá-los?
Onde estávamos nós naquele instante no passado, em que homens eram colocados em situações de escravidão para o trabalho das nossas ações materiais, aqui mesmo, nesse país, planeta, nosso Brasil, no campo, nas casas, verdadeiramente como escravos, como se não fossem também filhos de Deus. Onde estávamos nós, ali, naquele período tão cruel, na Primeira e na Segunda Guerra, 1914 e 1918, estávamos, talvez não estávamos, porque muitos de nós não estávamos vivos, encarnados, mas onde estávamos espiritualmente. Mas aqui há um tempo talvez distante para alguns, nos encontramos nesse instante, não naquelas guerras, e não dessa guerra de hoje, mas onde estamos nós, nas mídias digitais, nos companheiros de WhatsApp, nas visualizações das mídias como Instagram, YouTube, guerreando por filosofias, ideais materiais, como se algo fosse mais importante, o homem, do que o ser humano. Todos, sem exceção, com muitos defeitos e muitas imperfeições. Onde estaríamos praticando e exercendo a lei de amor, de perdão às ofensas e às faltas, diante das dificuldades e os erros naturais que todos nós e esses homens cometem? Estamos na posição de juízes, de algozes? Triunfareis, sim, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. O espírito protetor de Cracóvia, em 1861, nos apresenta dessa forma. Temos que olhar a vida não com uma miopia material, que enxergamos no limite da nossa visão, mas não conseguimos perceber além dessa lupa material e visualizar espiritualmente. No mesmo fato, na mesma situação, há outros olhares para visualizarmos e compreendermos. Não há algo real, uma verdade absoluta naquilo que você crê, que você imagina. Há outras explicações, há outras orientações. O caminho da porta estreita, colocar essa chave para entrar nessa porta estreita e visualizar após essa abertura um mundo diferente. Um olhar, não aquele esse olhar material, não desse olhar de inquisidor, de julgador dos homens, mas um olhar de carinho, de afeto e de compreensão, com o erro da falta do nosso próximo mais próximo. E assim como esse mesmo mestre divino, Rabi, que foi capaz de perdoar a todos e pedindo, naquele momento de Calvário, e clamando ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, Pai, perdoa-nos, porque não sabemos ainda o que fazemos. Queridos irmãos, com a prece e a clemência do Mestre Jesus, encerramos pedindo perdão, os ensinamentos de Alto de Souza. Repara a fonte diligente e boa, escravizada ao solo em que destila, acolhendo a cantar doce e tranquila a saliva do charque que a magoa, envolvente e translúcida coroa que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa. Como a fonte que ouvida toda ofensa, abraça na bondade a luz imensa, que te aguarda no mundo a alma sincera. E estendendo o perdão por onde fores, encontrarás na cruz das próprias dores a alegria divina que te espera. Pai, perdoa-nos, perdoa a todos, porque não sabem o que fazem. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Senhor.